Pessoal, continuando aí, eu vou falar um pouco sobre potenciação também, de forma rápida, tanto potenciação quanto radiciação, porque são elementos que a gente usa bastante no cálculo, sobretudo porque a ideia de derivada e integral, que são operações que a gente vai trabalhar depois na disciplina, elas justamente estão atreladas à ideia da potência. Então, alguns conceitos básicos que a gente vai ver aqui, só para recordar, né? Então, a definição da ideia de potenciação é que A elevado a n é igual a vezes A n vezes. Ou seja, a potência representa essa multiplicação do termo por ele mesmo na quantidade determinada pelo expoente aí. Por exemplo, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Vai dar 16. Fração 2 terços elevado a 3 é o 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, 3 vezes. Então, essa multiplicação do número por ele mesmo. O único cuidado que a gente tem que ter é quando se trabalha com potência de número negativo. Ó. Então, por exemplo, menos 2 elevado ao cubo é o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Ó. Toda vez que um número negativo está elevado a uma potência ímpar, ele continua negativo. Agora, menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes, porque a potência é 4. Vai dar 16, aí já dá um resultado positivo. Porque toda vez que um número negativo está elevado a uma potência par, o resultado é positivo. Então, número negativo elevado à potência ímpar dá negativo. Número negativo elevado à potência par dá positivo. Né? Então, só ficar atento a essas restrições aí. Algumas propriedades, né, que são simples aí. Multiplicação de potências de mesma base. Então, sempre que eu tenho dois termos que são potências, mas a base, que é o A, é igual, eu mantenho a base e somos expoentes. Né? Por exemplo, é muito comum em alguns casos a gente ter esse tipo de situação e precisar escrever isso na forma de multiplicação. É pensar nessa igualdade partindo desse ponto final para o ponto inicial. Ó. A elevado a m mais n é A elevado a m vezes A elevado a n. Logo, 2 elevado a x mais 3 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Ó. Porque na multiplicação de potência de mesma base, mantém-se a base e soma-se os expoentes. Ó, né? Então, a gente usa dessa representatividade tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Né? Então, aqui eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui. Ó. Aí o 2 ao cubo é 8, então isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 2 elevado a x aí. Ó. Né? Lá no trabalho de função exponencial, a gente, em alguns casos, pode ter que escrevê-la dessa forma aqui. Né? Então, sempre que se tiver uma multiplicação de potência de mesma base, a gente pode manter a base e somar o expoente. Então, a igualdade garante que esse termo é igual a esse e que esse termo é igual a esse, certo? Multiplicação de potência de bases diferentes, porém com o mesmo expoente. Então, olha só, o A e o B são bases diferentes, mas o expoente, que é o n, é o mesmo. Então, A elevado a n vezes B elevado a n é a mesma coisa que A vezes B elevado a n. Ó. Né? Isso também a gente precisa usar em alguns casos como esse aqui. Ó. Eu tenho dois termos multiplicados, então 2 vezes x elevado ao cubo, então eu posso elevar o 2 ao cubo e elevar o x ao cubo. Ó. Né? Então eu posso fazer isso aqui, e aí sim 2 ao cubo vai dar 8 e x ao cubo que vai dar x ao cubo mesmo. Né? Então eu posso desenvolver isso aqui e trabalhar isso aqui. Só tomar cuidado com o seguinte, então ficar atento com isso aqui, olha só. 2 vezes x é 2 ao cubo vezes x ao cubo. Agora, quando aqui é adição ou subtração, não é assim que faz, não. É um erro muito comum. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso quando a gente for tratar em produto notável. Mas 2 mais x elevado ao cubo, quando aqui é adição, você não pode pegar esse primeiro termo e levar à potência, esse segundo termo e levar à potência. Não, isso aqui está errado, é diferente. Não se faz dessa forma, né? Então, eu só posso abrir aqui colocando cada termo elevado à potência se aqui dentro é uma multiplicação. É um erro muito comum que a gente vê aí na disciplina de cálculo. A pessoa pegar, quando você tem uma adição, uma subtração, sair elevando cada termo aqui à potência. Beleza? Continuando aí, divisão de potência de mesma base. Então, A elevado a m. Lembrando que na questão aqui, ó, a potência ela é formada pela base, que é o A, e o expoente, que é o m.
base, que é o A, e expoente, que é o N. Então, aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base, porque a base é o A. Então, mantém-se a base e subtrai-se o expoente. Ó. É muito comum isso acontecer quando a gente tem que simplificar frações, como essa aqui. Ó. O 7 eu vou repetir, mas essa divisão de x elevado a 4 sobre x elevado ao quadrado é uma divisão de potências de mesma base, que a base é x. Ó. Então, fica 7 vezes. E aí, aqui, como é potência de mesma base, eu mantenho x e subtraio o expoente, 4 e 2 aqui, ó, 4 menos 2, que vai dar 2, ó. Então, é 7x ao quadrado que vai ficar essa expressão aí, certo? Divisão de potências de bases diferentes e mesmo expoente, né? A base é A, aqui a base é B, mas o expoente é N. Isso aqui, então, é a mesma coisa que A sobre B elevado a N, ó. Isso aqui também a gente usa em alguns casos, né? Sobretudo quando se tem isso aqui e quer se escrever dessa forma. Por exemplo, ó, 3 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ó, né? Então, esse resultado, às vezes, em alguns casos, a gente vai precisar. Ah, pode calcular? Pode. Você vai chegar aqui a 9 sobre 4. Mas a propriedade é só para dizer, quando você tem uma fração elevada a uma potência, você tem que elevar o numerador a essa potência e o denominador também a essa potência aí. Mais uma propriedade aí, potência de potência, isso aqui é muito importante, né? A elevado a m elevado a n, a gente não eleva, a gente multiplica as potências, então vai dar a elevado a m vezes n aí, ó. Por exemplo, x elevado ao quadrado elevado ao cubo, é 2 vezes 3 é 6, então dá x elevado a 6 aí, beleza? Potência de expoente negativo, então isso também é importante, sempre que a gente tem um expoente negativo, para que esse expoente fique positivo, a gente tem que trocar ele de lugar na fração. Por exemplo, nesse caso está no numerador, para que a potência fique positiva, eu passo ele para o denominador, certo? Então esse menos aqui ele serve para inverter a fração aí, o termo, né, na fração aí. Tudo jóia isso aí? Então, por exemplo, 3 vezes x elevado a menos 1, ó, o x está elevado a menos 1. Então, esse menos aqui faz com que esse x elevado a 1 passe para a parte de baixo. Ó. Tudo bem? Vamos resolver alguns exemplos aí. Ó. Então, vamos desenvolver essa expressão aqui. Ó. 3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x mais 1. 3 sobre x mais 1. Observa que esse 3 sobre x mais 2 aqui, elevado a x mais 2 pode ser escrito como 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Ó. Multiplicação de potência de mesma base é a mesma coisa que manter a base e somar o expoente. Aqui é a mesma coisa, 3 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Lembrando que você não pode cancelar esse termo com esse termo aqui de baixo, não, né? Aqui eu vou colocar, aqui ó, vai ficar em cima 3 ao quadrado é 9, está aqui 9 vezes 3 elevado a x. 3 elevado a 1 é 3, está aqui 3. 3 elevado a 1 é 3. Ó. Aqui em cima, 9 vezes 3 elevado a x mais 3 vezes 3 elevado a x vai dar 12 vezes 3 elevado a x. É como se colocasse o 3 elevado a x em evidência, certo? Cancela 3 elevado a x com 3 elevado a x, sobra 12 sobre 3. 12 dividido por 3 é igual a 4, resultado dessa expressão aí. Beleza?